Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E eu estava perguntando ao Senhor, gente, que responsabilidade, né? Na quarta profética, estamos aqui juntos, em unidade. E o Senhor colocou no meu coração que um sim muda tudo. Quantos sims mudaram a tua história? O sim, talvez para a pessoa que você está casada aí, precisou de um sim, né? Um sim para uma oportunidade, para um emprego. Um sim para um convite. Talvez tem gente que está aqui hoje porque foi convidado e disse sim. Existem alguns sims que a gente dá que mudam toda a nossa história. E esses sims, eles podem ser ditos para boas coisas ou para coisas não tão boas assim. Porque muitas vezes nós enxergamos o mundo, enxergamos o que está à nossa volta, de acordo com a nossa cosmovisão. Veja que interessante, eu vou contar uma situação para vocês. E eu gosto de dizer que os meus filhos são literalmente uma fábrica de meme. Eu acho que Deus vai dando as inspirações para a gente pregar por meio deles, né? Minha filha Alice, ela é deslumbrada por cabelo. Meus filhos têm uma mania muito engraçada. Davi, desde pequeno, ele só dormia enrolando o dedo no meu cabelo. Eu lembro de um dia estar no supermercado e eu brinco que meus itens essenciais de enxoval, quando eu tenho uma criança, é o sling, que é aquele pano que amarra o bebê em volta do corpo, e fraldão, que eu uso de toalha, uso de lençol, uso para que for. O mini bebê dorme por cima do carrinho, o bebê é missionário, minha gente, tem que ser assim. Você tem que ter uma dica para cada coisa. Sempre andei com potinho térmico de comida, porque a adaptabilidade, capacidade de se adaptar às situações, é parte do chamado de um homem e de uma mulher de Deus. Então, se você é chamado por Deus, aprenda a se adaptar. Deus vai levar você a lugares que vão esticar você. Deus vai levar a lugares que vão te comprimir. Deus vai levar você a lugares que você não conhece. Deus vai desenvolver em você novas línguas. Deus vai chamar dentro de você o dom que estava dormindo. Mas Deus vai levar você para sair da mediocridade. E eu lembro que um dia eu estava... E minha filha Alice nasceu com a mesma mania. Eu lembro que um dia no supermercado, Davi estava enrolando assim no meu cabelo. E uma senhora passou do meu lado, muito distinta. E ela falou, meu Deus, o meu filho fazia a mesma coisa. Eu estava naquela fase que o bebê estava intenso. E aí eu caí na besteira de fazer uma pergunta. Eu olhei para ela e falei, nossa, que impressionante, ele está com 4 meses agora. Com quanto tempo eles param de fazer isso? Porque eu nunca tinha visto um bebê que fica enrolando o dedo no cabelo, né? Às vezes a gente está assim, né? A gente está passando uma experiência na nossa vida, que a gente só quer encontrar alguém que esteja passando pela mesma coisa para dizer a gente que tem jeito. Quem nunca? Não é verdade? Você está às vezes passando por uma situação. Aí quando alguém diz para você, eu já passei por isso, você foi, me conta. Porque você na verdade nasceu para ouvir testemunhos. Porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Veja que interessante, é por isso que você é convidado a congregar, a testemunhar e ouvir testemunhos, a ficar firme na palavra. Porque enquanto você lê a palavra, você desenvolve sabedoria, conhecimento, revelação, direção. Mas quando você ouve a palavra, você desenvolve fé. Veja que lindo, porque a nossa fé nasce também da nossa comunhão. Em torcer pelo nosso irmão, em chorar com o nosso irmão, e por aí vai. E é por isso que nós gostamos de testemunhos. E ela virou para mim muito tranquila, com a serenidade de alguém que já era muito mais madura do que eu, e disse, fica tranquila, nunca para. Meu filho tem 30 anos, e se ele sentar do meu lado no sofá, ele ainda põe a mão e dá uma enrolada no final da ponta do meu cabelo. Ela estava achando aquilo lindo, naquela hora eu queria chorar. Porque eu só pensava que todas as vezes que eu cochilava, o meu filho fazia assim no meu cabelo e eu acordava. A Alice nasceu, e eu prometi a mim mesma que eu ia dar um jeito dela não ter a mesma mania. Então eu amarrava o cabelo e segurava, mas a Alice sempre puxava um fiozinho e enrolava o dedo no cabelo. Porque algumas coisas são naturais, já vem no pacote. Você muitas vezes está parado dentro de casa e de repente bate uma colher num garfo e você simplesmente começa a adorar. Você ouve um ritmo, seu corpo começa a se manifestar, você começa a acompanhar. Ou então você está conversando com alguém e é mais forte do que você quer contar algo que você sabe sobre aquele assunto. Ou então você é a pessoa que não fica quieto, chegou na fila do supermercado, você faz, o dia está quente hoje, né?
Mas você procura um motivo para se conectar. Você vê alguém com a necessidade, você vê alguém preocupado, você vai lá e quer cuidar, porque dentro de vocês já existe um chamado que grita. Aqueles que querem cuidar têm dentro de si um coração pastoral. Aqueles que não param de falar, com certeza são evangelistas. Aqueles que querem sempre ensinar, tem um mestre habitando aí dentro. Então cada um de nós, aquele que quer dizer ao outro como é que faz, por certo tem um profeta, mas cada um de nós tem dentro uma essência que grita pelo nosso destino. Mas nós precisamos aprender a ouvir certo e parar de ver a vontade de Deus de acordo com a nossa visão e começar a entender a visão dele para nós. E daí vem o meme. Então minha filha desde sempre é deslumbrada por cabelo. Às vezes ela não quer comer alguma coisa, eu digo, olha, quem não come beterraba não fica igual a Rapunzel. E ela come a beterraba. Então tem aquelas táticas, né, de mãe. E o cabelo da minha mãe é volumoso. Minha mãe um dia estava com um rabo de cavalo. Nós chamamos de rabo de cavalo lá em Recife. E minha filha passou pela minha mãe e fez, vovó, quando eu crescer, eu quero um rabo de cavalo gordo igual o seu. Eu já entendi que não era comigo a história. Que ela olha para o meio e faz, mamãe, o seu é muito magro. Ok. Essa semana nós estávamos com uma pessoa lá em casa nos ajudando, fazendo uma refeição. E a pessoa tinha um cabelo muito grande. E muito volumoso, um cabelo lindo. E ela virou de costas, e enquanto ela estava ali na pia, Alice passou por trás dela e fez, meu Deus, como o seu rabo é grande! A pessoa do jeito que estava gelou, olhou para trás, ela está percebendo o meu quadril. Eu não conseguia explicar para ela que o rabo era do cabelo. Ela entendia que era o rabo. E eu fiquei tentando me concentrar naquilo, até que eu finalmente consegui parar de rir. E fui dizer, não é esse rabo que você está pensando, é o do cabelo. E ela, ainda bem, estava desconcertada. Porque na visão dela, o rabo era uma coisa. Na visão de Alice, era outra, completamente diferente. Então eu tive que intermediar. E por mais que seja uma situação chula e drástica, foi real, eu precisei intermediar e dizer para Alice, Alice, isso é cabelo, rabo de cavalo, rabo do cabelo. E precisei dizer a pessoa, é o cabelo. E gerar aquela conexão ali entre elas, para elas entenderem a comunicação. Quantas vezes Deus fala para você uma coisa, e você entende outra completamente diferente. Quantas vezes Deus diz a você, eu vou te enviar. E você diz, Ele vai me distanciar. Quantas vezes Deus diz para você, eu vou te usar. E você pensa assim, meu Deus, eu vou me cansar. Quantas vezes Deus diz a você, eu vou te restaurar, e você ouve, Deus vai me quebrar. Porque a nossa visão do que Deus diz importa. Se nós temos uma visão já, cheia de maneirismos, cheia de trauma, cheia de uma falsa maturidade, baseada nas nossas experiências, nós vamos sempre ouvir de Deus aquilo que nós temos medo de viver ou de receber. Deus diz, espera. Aí você diz, Deus disse não. Não, Deus disse aguarde. Então a gente vai pegando a nossa visão de mundo. A gente vai pegando o que a gente acredita. A gente vai pegando os nossos medos. A gente vai colocando os nossos traumas nessa bandeja. E muitas vezes não entendemos o que Deus está dizendo. Porque nós temos muito medo de que Ele faça algo que eu não quero. Vocês estão comigo? Gente, cadê o som de vocês? Não descansem. Não descansem. Não descansem. Porque o louvor ia na frente, você sabia, em Israel? Eles iam no fronte da batalha. Porque a maioria das batalhas, você não ganha lutando, você ganha adorando. Cadê os adoradores dormindo? Ei! Quantos adoradores aqui em nós dormem? E quantos precisam acordar? E Deus acorda a gente pela manhã. Se você começar a adorar, você vai parar de murmurar. É assim que funciona. Porque teve um momento que Moisés se cansou. E tinha uma geração para segurar os braços dele, para que a vitória continuasse. Porque você sabe o que significa as mãos erguidas na Bíblia? Significa um ato de adoração. É por isso que eu e você adaptou essa mania aqui. E a gente adora. Ei, mais perto, Senhor. Eu quero estar
mais perto, Senhor, eu quero estar. As gerações anteriores cantavam isso e diziam: ainda que seja dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A gente aprendeu isso, essa é a nossa natureza. Porque a dor que me prensa e me torna em azeite, ela não é dor, ela é processo. E processo vem carregado do propósito. Tá doendo porque Deus está curando. Tá doendo porque Deus vai te restaurar. Tá doendo porque Deus quer te usar. E antes da unção vem a prensa. A prensa é necessária para tirar de nós aquilo que nos rouba da glória de Deus. A prensa tira de você. Você acha assim: ai meu Deus, estou tão preocupado, porque se acontecer isso, se me faltar. Aí Deus te mostra que pode faltar tudo, mas não faltando Ele, aí é que não te falta nada. Porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo o que tem é dinheiro e o que quer. A maior riqueza é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Se Ele é minha provisão, o meu emprego pode mudar, a minha função pode mudar, mas o crente que eu sou permanece o mesmo. Porque a palavra fala que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então não vai me faltar, contanto que não me falte o meu Jeová. Eu estou seguro nesse lugar. Então a sua segurança é uma falácia. Nada nesse mundo é estável. Tu sabia disso? Deixa eu te contar uma notícia. Nada nesse mundo é estável. Nada é estável. O seu emprego pode mudar amanhã. Uma pessoa pode hoje rir para tu e amanhã fazer cara feia. Hoje você pode estar no topo, amanhã no cume. Hoje você pode estar no cume, amanhã no topo. Porque o mundo não é estável. É por isso que Jesus é. Tudo muda, mas Cristo permanece o mesmo. Então as gerações anteriores nos ensinaram, ainda que seja dor. Porque tem gente que na dor abre mão. Tem gente que na vitória abre a mão. Sabe o que eu quero saber? É que se eu estiver na dor, na alegria ou na dor, eu quero que vejam que eu quero a Cristo. Se me faltar, que eu seja ungido. Se me sobrar, que eu seja ungido. Mas a palavra diz: o quê? Eu vou repetir: que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É promessa. Não quer que te falte? Seja justo, seja justa. Então as gerações cantavam isso. Elas entendiam que o processo é fundamental para me aproximar de Deus. Talvez você diga: está doendo hoje. Tem gente que às vezes entrou na igreja porque estava com a dor bem grande. Aí Jesus veio, foi trabalhando, foi restaurando. E quando passou, você viu que essa dor te amadureceu, que esse processo te fortaleceu, que as muitas vozes se calaram. Porque no fim das contas tudo passa, mas Cristo permanece. E se esse processo me aproxima de Deus, é um bom processo. Se a dor me tornou mais crente, é uma boa dor. Porque quando eu cheguei no meu ambiente de vitória, eu continuei olhando para Ele como o motivo e a razão de tudo. Então eu posso ser bênção para os outros, porque um dia eu fui abençoado por Ele. Então às vezes a ansiedade te tem. Aí Deus passa contigo no vale da sombra da morte. E aí Ele te mostra que com Ele você não teme mal algum. Aí você pensa: mas não é mais fácil do que eu pensava. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A questão não é a tempestade, mas eu entender uma coisa: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que freia a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, que estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pela
das águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Então, um sim meu e seu muda tudo. Só que antes de entender o sim de Deus, nós precisamos ouvir a voz dele como ele é. Muitas vezes nós olhamos para uma dificuldade e pensamos assim: ai, Deus está me punindo. Não, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que Deus, apesar da nossa dor, nos encontra nela. Na verdade, às vezes a dor que você passa é a consequência de uma escolha que você fez, ou de que alguém fez contra você. Mas a palavra nos garante que Deus é aquele que entra nisso e resolve. Eu preciso olhar Deus pela visão de quem Deus é. A palavra diz que Ele é bom e que sua fidelidade dura para sempre. Aí, quando Deus me pede algo, eu tenho medo, porque eu penso: se Deus fizer algo que eu vou sofrer, ei, peraí, a Bíblia fala que Deus é bom e que tudo que Ele faz é bom. E a palavra fala que aqueles que amam ao Senhor serão protegidos, serão recompensados, e que Ele redunda qualquer situação difícil em bênção para aqueles que o amam. A Bíblia fala que eu posso andar nele e Ele endireitará as minhas veredas. Isso significa que se eu me desviar para o caminho, mas eu amar ao Senhor, Ele vai me realinhar e me colocar no passo que Ele tem para mim. Então você não pode olhar Deus pela sua perspectiva, você tem que olhar Deus pela natureza dEle e de quem Ele é. Senão você vai ser como uma pessoa no meio do caminho, que uma fala de uma situação, outra entende outra e ninguém se comunica. Mas essa pessoa no meio que eu representei entre Alice e a amada irmã, simplesmente é o que o Espírito Santo faz. Ele entra no seu coração e ele diz: não é isso que Deus falou. Deus não é assim. A palavra diz que Ele anda contigo no vale da sombra da morte, para que você não tenha medo. Olha, Deus é aquele que fecha portas contrárias à vontade dEle. Então se Ele fechou, Ele tem algo diferente para você. Olha, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que transforma. Ei, Deus tem o coração do rei nas mãos, inclina para onde quer. O tempo inteiro, quando nós buscamos a presença dEle, o Espírito Santo começa a falar dentro de nós. Talvez você hoje esteja assim, olhando para Deus e dizendo talvez, mas hoje é o dia que você vai dizer sim para Ele. Porque você vai entender o que Deus está falando e não o que você acha que Ele está falando. Tem gente que parou no meio do caminho porque achou que Deus era a representação do último ambiente que ela esteve, onde alguém usou de uma autoridade espiritual para machucar. Ei, Deus não é como homem. Aleluia. Tem gente que parou no meio do caminho. Tem gente que está me assistindo hoje e que está em casa porque perdeu coragem de entrar em igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí. O Senhor não é a tua última experiência eclesiástica. O Senhor é vida e vida em abundância. E quanto mais o povo de Deus busca Ele, mais parecido com Ele fica. Então entenda o que Deus está falando para você. Quando Deus te move, Ele tem algo em mente. Eu lembro quando Deus me moveu de Recife, eu já falei isso algumas vezes. Eu disse: meu Deus, está me tirando do mar, está me tirando de perto da minha família, manhinha. E Deus estava vendo a Farol. Aí eu olhei pela perspectiva, pela ótica dos céus. Ei, o Senhor tem as suas flechas na aljava e Ele as lança para onde quer. Senhor, eu pedi para ser uma flecha tua. Eu disse: eis-me aqui. Senhor, eu disse que ainda que seja dor, que eu me una a ti, então eu irei. Eu lembrei quem Deus era, e Deus não era o meu medo de me movimentar. Deus era a certeza de que Ele estava planejando meus passos, porque a ideia dEle para mim era maior do que a minha ideia para mim mesma. Deus nunca me desamparou. Esse mesmo Deus não vai te desamparar. E agora sim eu posso entrar na palavra, porque hoje é dia de sim. E um sim seu muda tudo na tua história. A palavra fala em Lucas 1, 35 a 36. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá.
com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Então, vê só. A gente está falando aqui de Maria. Maria ia engravidar de Jesus. E o combo do milagre era duplo. Ele estava dizendo, olha, o Espírito virá sobre você. Mas eu também estou indo na tua casa, lá na tua parentela. E fazendo um milagre. Na velhice ninguém engravida, mas Isabel vai. Então o Espírito estava dizendo, olha, não é só uma promessa. É uma manifestação que vai tocar a tua geração. Era mais profundo, porque quando Deus começa a fazer algo em nossas vidas, a gente começa a reverberar, isso é, o som começa a se espalhar daquilo que Deus fez em nós. É por isso que essa é uma noite de muita gente que abriu mão do altar, voltar para Ele. De muita gente que abriu mão do chamado, voltar para Ele. Porque o que acontece no altar se espalha sobre o corpo. Aquela que dizia ser estéril, ei! Aquela que diziam ser estéril, cuidado com o que dizem, porque se não combina com o que Deus está dizendo, isso não é para ter teu coração, isso não é para ter tua preocupação, isso não é para ter a tua atenção. Cuidado, disseram, quem disseram? Eu quero saber o que meu Deus disse. Eu acho, você acha? Ou esse é o padrão de Deus? Eu acho, não, muito obrigada, olhe, gratidão, mas não combina com a palavra? Não vai funcionar para mim. Tem tanta gente que não sabe dizer não, que quando vem uma coisa contrária à vontade de Deus, ela também não sabe dizer não para aquilo. Aprenda a dizer não, porque não combina com a vontade de Deus para a tua vida. Não. Fala assim para mim, não. 1, 2, 3 e... Viu que você sabe dizer não? Você não vai dar certo. Não. Deus disse que vou. Isso não tem jeito. Não. Deus disse que tem. Essa criança aí, não. Esse profeta, essa profeta, esse evangelista, esse mestre. Nunca deixe de corrigir algo que afronta aquilo que Deus disse. Chegou na sua casa, tu acha mesmo? Olha, essa casa é santa. Essa casa é casa de oração. Você pode dizer com educação, você pode dizer com um sorriso no rosto, mas lembre-se de dizer, se o Senhor me deu autoridade sobre esse lugar, a responsabilidade é minha. Se Deus me deu autoridade para um casamento, para um filho, para um chamado, para o ministério, não. Se alguém vem falar mal para você e de outra pessoa, não. Esse não é o padrão de Deus. Deixa eu te dizer, não é assim. Não é assim que se faz em Israel. Quantas vezes o povo de Deus dizia, não é assim. Aí vinha alguém, ia contrário à vontade de Deus. O povo de Israel dizia, não é assim que se faz em Israel. Não é assim que se faz na minha casa. Não é assim que eu alimento a minha mente. Não é assim que eu alimento a minha fé e o meu coração. Não é assim que eu trato meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, os meus parentes. Não é assim na Farol. Não é assim no meu chamado. Não é assim, porque só sabe dizer não quem já escolheu aonde vai dizer sim. É que nem paquerinha. Se esse galo joga milho para muita galinha, é porque ele não tem um sim. Uma vez uma menina chegou para mim e disse, pastor, o que eu faço? Ele está em dúvida entre eu e a outra. A primeira não é com certeza porque ele ficou em dúvida com você. E você não é também, senão ele tinha certeza. Não. 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 Porque eu já sei o sim que o Senhor tem para mim. Olha, vamos hoje faltar o culto? Não! Vamos hoje pro joguinho? Não! Eu posso jogar qualquer dia, mas hoje é o dia do encontro. Amiga, só consegui esses horários aqui para fazer a unha. Não! Porque minha unha pode estar acabada, ruída, mas eu vou chegar no céu inteira. Não! Convicção. Pessoas convictas dizem não. Pessoas inseguras são fáceis de manipular. Porque elas têm tanto medo de serem atacadas, que elas oferecem seu tesouro como se não fosse nada, só para ficar bem. Só que no final elas vão ficar mal também. Porque ninguém que não sabe o que é, para quem nasceu e para quem foi chamado, pode dizer que está bem. Porque você nasceu com um propósito. E você precisa perseguir o Senhor, a presença dEle e esse propósito. Senão, meu amor, você vai correr atrás do vento.
e não vai chegar a lugar nenhum. E no final vai dizer, eu estou tão vazio, tão vazia. Claro, você nasceu para ser cheio da presença. Comece a correr atrás do chamado dele. Aquela que diziam ser estéril, volta. E está no 6º mês de gravidez. Maria respondeu, sou serva do Senhor. Deixa eu te lembrar, lembra que eu falei de testemunho? O anjo traz para Maria uma promessa, mas também traz um testemunho do que ele já começou a fazer. Maria entende o que Deus está falando e diz assim ao anjo, sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Era que conforme a palavra de quem? A tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. A Bíblia começa a descrever aí logo depois. Maria já havia recebido essa gravidez que vem do Espírito, mas tem frutos naturais. Quer que eu te dê um exemplo? Que às vezes o Senhor traz uma palavra para você. É por isso que Jesus era o verbo. E o verbo que se fez carne. Você está comigo? Passeia comigo aqui. Ela fala o que? Faça conforme a tua palavra. E depois a Bíblia descreve Jesus como um verbo. Porque verbo é ação, mas não deixa de ser palavra. Então ela engravidou da palavra. Ela engravidou do que Deus disse. Ela foi cheia. E toda vez que você engravida das promessas de Deus, toda vez que você engravida da palavra de Deus, você gera algo no mundo natural. Tem gente que anda assim, ó, cabisbaixo. Aí Deus fala, eu te escolhi, a pessoa vai enchendo. Eu vou mudar a tua história. Eita! E você começa a andar diferente, você começa a agir diferente, porque agora você não é mais só o que era, você é alguém cuja palavra de Deus está sendo gerada dentro de você, e você anda como alguém que tem uma promessa. Deus não precisa resolver no mesmo momento, Ele precisa dizer a você o que Ele está fazendo, porque a palavra fala que se Ele falou, está falado, que Ele não mente. Só que toda vez que eu encho o meu ventre de algo espiritual, Deus traz respostas naturais. Um homem cheio do Espírito não trai. Um homem cheio do Espírito não é iracundo. Não é porque esse homem não tem uma natureza carnal. É porque esse homem responde na natureza conforme o homem espiritual que ele é. Uma mulher cheia da presença não tem tempo para sentar em mesa e fazer fofoca. Ela senta com a irmã e começa a levar essa irmã para mais perto de Deus. Não é porque a natureza dela não tem pecado, mas é porque ela está tão cheia da mulher espiritual que ela é, que ela começa a reproduzir no mundo natural essa mulher santa, essa mulher cheia da presença, e ela começa a fazer a diferença. O empresário às vezes não vai ter uma baita ideia só porque ele tem capacidade. Muitas vezes, quando ele é cheio da presença, ele começa a ver coisas que ninguém vê, porque a Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido. Então ele fica cheio da presença e ele traz um resultado natural, porque a palavra encheu ele de ideias que não são só da carne, mas que o próprio Deus a deu. O deu. E ele começa a saber como ajustar aqui, ajustar ali. Ele começa a alinhar, porque agora ele não é só um homem inteligente de maneira comum. Ele agora é um homem cheio de revelação, uma mulher cheia de revelação. Então começa a ter ideias que ninguém tem, projetos que ninguém tem, fazer de uma maneira que ninguém faz. Porque o resultado natural, primeiro foi gerado no homem e na mulher espiritual. É isso que aconteceu com Maria. E ela disse, faça-se conforme o teu querer. Porque na história de Deus não há acasos, há cumprimentos. Ai, por acaso, não, meu amor, foi cristocidência. Ai, foi sem querer, sem querer. Só se for Chaves com Jesus, sem querer, querendo. Porque eu nunca vi Deus fazer as coisas por acaso. Deus faz intencionalmente. Não tenha problema com pessoas intencionais, porque Deus é intencional. Seja intencional em viver para Ele. Seja intencional em perdoar. Seja intencional em declarar a palavra pela sua casa pela manhã. Seja intencional em perdoar. Seja intencional em andar uma milha a mais.
porque Deus trabalha com cumprimentos. Havia uma palavra em Miqueias 5:2 que descrevia que o Messias nasceria em Belém. Gente, Maria não estava em Belém. Só que do nada começa a haver um censo, uma contagem. Porque toda vez que Deus está para liberar algo poderoso, o que está em volta se agita. Você está sentindo que você recebeu uma promessa? Você entendeu que recebeu uma promessa? Aí você começou a sentir as coisas se agitarem. E parece que você está saindo de um lado para o outro. Parece que as coisas que estavam tão certas estão se mexendo. É porque toda vez que Deus anuncia uma promessa, o inimigo também fica querendo agitar as coisas para fazer você abrir mão da promessa antes que ela se cumpra. Porque o inimigo não tem medo de pessoas comuns. Ele tem medo de homens e mulheres de Deus convictos da promessa que receberam. Mas antes eu era prego e o diabo me batia. Agora eu que sou martelo e bato nele todo dia. Então eu me levanto e declaro, aleluia, bom, em bem sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o futuro que Ele tem para mim. Eu não vou parar no meio do caminho. Sabe o que acontece? Um censo. Porque ouviram falar que ia nascer o Messias. Então, o governador daquela época disse, vamos contar quantos bebês, vamos contar quantas famílias. O povo hebreu está crescendo muito, vamos contar eles. Então, cada pessoa precisava retornar à sua cidade. José era de Belém. Eita, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Mas esse é o sinal. Eu vejo uma pequena. Meu Deus, José de Belém. Nossa, que coincidência. Maria estava perto de dar à luz. José tinha que voltar para Belém para o censo. Lá vai Maria. Lá vai José. Lá vai Jesus. E a Bíblia fala que o Messias nasceria em Belém. Maria entra em trabalho de parto aonde? Em Belém. Nossa, que coincidência. Ai, eu passei aqui na frente da igreja, que coincidência. Nossa, eu que cliquei no culto hoje, que coincidência. Nossa, eu voltei a sentir algo queimando dentro de mim quando eu ouço o som da palavra de Deus. Nossa, que coincidência, não? Que cristocidência, hein? Eita, que promessa escrita desde a fundação do tempo. Eita, que foi falada essa história desde o ventre da tua mãe, quando você era substância informe. Jeremias 1 diz isso. Ai, Deus não erra. E Deus não perde o timing. O tempo de Deus é perfeito. Ele não chega atrasado nem adiantado. Você às vezes está assim, ui. E Deus está dizendo, minha hora é perfeita, minha maneira a mais linda. Não tenha medo. Enquanto você acha que Deus te esqueceu, Deus está trabalhando. Enquanto você acha que nada está acontecendo e você está orando, Deus está trabalhando, porque a Bíblia fala que não dorme aquele que guarda Israel. A Bíblia está dizendo que ele é como se fosse um atalaia. Você sabe o que era o atalaia? Na Jerusalém antiga, os atalaias ficavam em cima dos muros. E eles ficavam vigiando o que estava para fora da muralha, para que todo o povo que estivesse dentro pudesse dormir. Deus é esse. Ele é esse atalaia. E ele está na muralha. E ele está tocando um chofar. E esse chofar anuncia a hora do portão baixar, a hora do portão subir, a hora de acordar, a hora de dormir. Porque você pode dormir em paz, porque ele não dorme e ele te guarda. É assim. E ele tem esse cronômetro aqui, ó, contando, só que ele não conta do teu jeito. A contagem dos céus não é no Cronos, 1 minuto, 2 minutos.
A contagem dos céus é no Kairos. E a Bíblia fala do Kairos, que é o tempo perfeito, onde Ele alinha os céus com a terra. Quantas vezes Deus está alinhando a vontade dEle dentro de você. E você, meu Deus, quanto tempo. E Deus diz, só mais um pouquinho. Porque eu estou terminando de trabalhar nisso daqui. Para que você possa provar e ver que eu sou bom. Isso é a Bíblia que nos garante. Então, Jesus nasce em Belém. Nossa, que surpresa. Aí daqui a pouco, os irmãos que eu chamei aqui, os que levantaram a mão, estão adorando em altares, estão levantando bons louvores ao Senhor. E aí ele pensa, poxa, por que eu passei aquele tempo com esse chamado dormindo bem? Porque enquanto você achou que estava dormindo, Deus estava trabalhando em você as experiências necessárias para que você tenha um testemunho, para que outros também creiam que é possível. Aí daqui a pouco está aqui no altar ministrando, nossa, que surpresa. Não. Estava tudo escrito. O grande autor já tinha determinado cada dia. E talvez você parou por um tempo e disse, eu vou desistir. Aí você correu para um lado. Aí ele te botou na barriga do peixe. Aí você, nossa, que lugar difícil, como fede aqui. Senhor, me perdoa. Aí o peixe vomitou você. Porque a gente acha que o processo de Deus tem que ser algo lindo, limpo, do nosso jeito. Imagina ser vomitado por uma baleia. Aí Jesus vai curar o cego. Barro. Que melequeira. Ai, meu Deus, a mulher sangra há 12 anos, ela tem que ficar em casa. A mulher lá assim, ó, e toca na beira do manto. Apenas um toque. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Não era o toque da mulher em Jesus, era o que o toque nele liberou sobre ela. Muitas vezes não é sobre o quanto você está desesperado por Deus, mas é quando você se desespera e encontra Ele, o que Ele libera sobre a tua vida. E Ele estava ali dizendo só, eu estava respeitando. Porque eu te dei livre-arbítrio. Mas eu estava só esperando você chegar mais perto, filho, filha. Que bom que você voltou. Um toque. São cenas que parecem uma grande bagunça. Uma mulher que assa o último bolinho e morrer junto com o filho. Aí o profeta entra na casa e diz, me dá o bolo. Gente, era a minha última comida, eu ia comer e morrer. Profeta guloso, não. O profeta precisava de uma semente, porque é da semente que se faz o milagre. Meu Deus, pegou os peixinhos, o pãozinho da criança. Julgadores. E Jesus estava dizendo, eu peguei de quem me entregou a semente, para que eu pudesse fazer a superabundância. Então na hora que Deus está fazendo, parece uma grande bagunça. E parece uma grande bagunça, porque Jesus nasce aonde? Numa manjedoura. Não tem lugar para Jesus nascer. O milagre não precisa de um lugar. O milagre não precisa de um lugar perfeito. Ele precisa de um lugar disponível. Deus não quer em você um lugar perfeito. Ele quer em você um lugar disponível. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque você foi feito do barro. E o cuspe tem DNA. Deus pegou a matéria da qual aquele homem havia sido feito, jogou o DNA dele e disse, assim que se cura, eu volto à tua essência, libero o meu DNA sobre você, e agora você pode ver. Parecia uma bagunça. Então Jesus, nascendo em Belém, num estábulo, cheio de bicho. Gente, eu gosto de bicho, mas é cheiroso? Não é. O lugar onde os animais se alimentavam. Aquele bebê foi colocado no manto, porque ele era o pão da vida que desceu do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu
Tu és o pão do céu. Ali Jesus já estava sendo representado como alimento. Porque o corpo dele ia ser esmagado, ia ser partido por amor de mim e de você. Olha para a tua maior miséria agora. Ele já pagou o preço. Olha para a tua bagunça agora. Ele sabe limpar e resolver com barro e cuspe. Olha para o teu maior trauma. Ele sabe como te vomitar de volta para o lugar do propósito. Olha para a tua lepra. Ele sabe te fazer inteiro de novo. Faz de novo. Faz. O teu povo mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti. Porque os maiores milagres não precisam de palco. Os maiores milagres acontecem na intimidade. Aí sim, ele aparece no palco. Porque o maior milagre é ser aquilo que Deus sonhou para mim e para você. É voltar à origem e dizer: eu estou voltando. Eu estou voltando, Senhor. A essência. Eu vejo nessa noite muitas essências sendo trazidas de volta ao lugar original. Você diz: Deus, eu já me sujei tanto. Ele está dizendo: eu estou te trazendo de novo, limpo, como se nada tivesse acontecido. Dando a essência da adoração. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Você sabe como essa canção foi gerada? Uma igreja nos Estados Unidos havia desaprendido a adorar. O altar tinha virado um palco. E aí na época o pastor disse assim: olha, todo mundo vai sair do louvor. Não vamos mais ter louvor. E agora vai tocar um CD na hora do culto. Aí a gente já, nossa. E as pessoas iam adorar. Pés descalços, lágrimas, quebrantamento. Deus ama uma bagunça para colocar tudo em ordem. Fica tranquilo. Tua bagunça não assusta Ele não. Ele já entrou em úteros bagunçados, por dores, por miomas, e trouxe esterilidade. E trouxe vida da esterilidade. Ele já entrou em mentes perturbadas e arrumou a casa. Ele já entrou em UTIs e tirou o fôlego artificial e deu fôlego novo. Sabe de uma coisa? Deus não tem problema com bagunça. Deus tem problema com gente que não quer arrumar a casa. Você quer arrumar? Com gente que não quer ser curada. E aí o povo ia e começava a adorar. Um belo dia o líder de adoração, ele disse: Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu perdi a paixão. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu. E a igreja voltou a adorar. E a igreja voltou ao lugar da adoração. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego.
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. mais profundo Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. queres meu coração. Estou voltando. A essência da adoração. Meu convite para você essa noite é esse. És tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sabe, a sua salvação, a sua vida espiritual, a sua identidade restaurada é o motivo pelo qual Jesus nasceu. E isso veio e aconteceu dessa maneira para provar uma verdade bíblica. É que a salvação não é fruto de esforço humano. Ele precisou se dar. Ele precisou se entregar. Sabe? O nome Jesus em si só tem uma grande importância. Porque em hebraico, Yahvé significa salvação. Yahvé. 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 Yahvé significa que Ele veio à terra para reconciliar a humanidade com Deus. Que Ele veio à terra para trazer você de volta à tua essência original. Ele veio para dizer, olha, não importa o que te fizeram, eu sei fazer tudo novo de novo. Olha, não importa onde você caiu, eu posso começar do zero contigo e eu posso te dar uma nova história. Ei! Yahvé. Yahvé, Yahvé, o nome de Cristo é em si só uma lembrança da redenção que Ele é capaz de fazer em mim e você. Em si só, Jesus nos lembra que milagres acontecem em lugares íntimos, eles começam dentro de nós. E quando isso acontece, isso começa a ultrapassar as barreiras e a gerar vida, e vida em abundância. Ele diz, eu vim para que você tenha vida, e você a tenha em abundância. Existem lugares dentro de nós hoje que estão precisando dessa vida. Existem lugares aí, quem está em casa, que você está dizendo, ei, e agora? E agora? E Ele está dizendo, eu sou a salvação. Senhor, eu estou olhando para a minha conta, e agora? Meu nome é salvação. Senhor, eu estou olhando para a minha saúde, e agora? Meu nome é salvação. Senhor, eu estou olhando para um filho, para uma mãe, para um pai, para um tio, para um marido, para um esposo, e agora? Ei, meu nome é salvação. Eu vim para salvar você de si mesmo. Senhor, eu estou olhando para esse vício aqui, e agora? Meu nome é salvação. Senhor, eu estou olhando para esse medo, e agora? Meu nome é salvação. Deus, eu estou olhando para o que eu fiz, e agora eu pisei na bola. Meu nome é salvação.